dia, Estância. Bom dia, estancianos. Bom dia, estancianos. Estou meio rouco, meio aqui porque peguei um resfriado com tosse seca, né? E agradecer logo a dona Raimunda, mandou uma garrafada. Hoje de manhã estava lá, ninguém batendo em minha porta de romã com uma opção de coisa que depois eu vou querer saber. Mas estou bem, estou bastante melhor. Isano Nestante aqui falava sobre a venda de Facebook, a compra do Facebook. Hoje essa turma do Face, essa turma do Amazon, da Microsoft e do Google, hoje vale 10 trilhões de dólares. É muito dinheiro, comparado por 1 milhão e pouco, foi zero. Pois é, mas o mundo, como dizia Eduardo Galeano, o mundo ao avesso gratifica sempre o avesso, ou a adversidade, ou a aversão. Porque despreza a honestidade, castiga o trabalho, recompensa a falta de escrúpulos e alimenta o canibalismo moral, espiritual e de toda a natureza. Seus mestres estão aí a caluniar não só o que construiu o universo, mas também a natureza. Porque dizem que a injustiça é uma lei natural. Milton Friedman, um dos membros mais conceituados do corpo decente dessa perversidão universal, fala em taxa natural de desemprego. E por lei natural, garante Richard Harnstein e Charles Murray, os negros estão nos mais baixos degraus da escala social. E para explicar o êxito dos seus negócios, o grande empresário americano John Rockefeller costumava dizer que a natureza recompensa os mais rápidos e castiga os inúteis. Mas, de um século depois, muitos dos donos do mundo continuam acreditando que Charles Darwin escreveu seus livros para lhe prestar e pronunciar a glória da macaquiação. A sobrevivência dos mais aptos, a aptidão mais útil para abrir caminho e sobreviver, é o instinto assassino, que é uma virtude humana quando serve para que as grandes empresas façam a digestão das pequenas empresas e para que os países fortes devorem os países fracos. Mas é prova de bestialidade quando um pobre diabo sem trabalho sai a buscar comida com uma faca, uma arma de brinquedo ou qualquer coisa na mão. E os enfermos da patologia antissocial, loucura e perigo de cada pobre é portador, inspiram-se no modelo da boa saúde e do êxito social. O ladrão de pátio aprende que sabe, elevando o olhar rasteiro aos cumes. Estuda o exemplo vitorioso e mal ou bem faz o que pode para lhe copiar os méritos. Mas é bom que a gente diga que os fudidos serão sempre fudidos, como costumava dizer Dom Emílio Azcárraga, que foi amo e senhor da televisão mexicana. As possibilidades de um banqueiro que depena um banco desfruta em paz o produto dos seus golpes são diretamente proporcionais às possibilidades de que um ladrão que rouba um banco vá para a prisão ou para o cemitério. Quando um delinquente mata por dívida, não paga, a execução se chama ajuste de contas. E se chama plano de ajuste a execução de um país endividado quando a tecnocracia internacional resolve liquidá-lo. Porque a corja financeira sequestra os países e os arrasa se não pagam resgate. A economia mundial é, como dizia Eduardo Galeano, a mais eficiente expressão do crime organizado. Os organismos internacionais que controlam a moeda, o comércio, o crédito, praticam o terrorismo contra os países pobres, contra os pobres de todos os países, com a frieza profissional e uma impunidade que humilha o melhor dos lanças-bombas. A arte de enganar o próximo, que os vigaristas praticam caçando incautos pelas ruas, chega ao sublime quando os políticos de sucesso exercitam seus talentos, como nós vemos nesse país agora. Destruir o planeta e esconder o dinheiro não é perversão do capitalismo. É a própria identidade do capitalismo. Explorar pessoas, explorar a terra,
e manter segredos sujos é a própria identidade do capitalismo, não é perversão tópica. Seus efeitos históricos estão todos muito reconhecíveis, agora, por exemplo, nos Pandora Papers. Nós vimos a revelação de que o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do banco, Roberto Campos Neto, têm recursos em paraísos fiscais, preservando assim seu patrimônio em dólares e liberados de impostos que esse país paga absurdamente. E segundo eles, tudo feito como manda o figurino. Que figurino desse capitalismo perverso? E o fato de ser, respectivamente, como eu disse aqui, ministro da Economia e presidente do Banco Central, no entanto, muda ou devia mudar a moral da história. Porque a regra, a lei é clara, autoridades financeiras não podem ter esse tipo de investimento caso possuam informações privilegiadas ou possam determinar ações que os favoreçam. Quando sobe os juros ou o dólar se valoriza, não são apenas as empregadas domésticas, meu caro Edson Batista, meu caro Edson Ribeiro, que deixam de ir à Disneylândia, ou os porteiros que ficam em dificuldade para mandar seus filhos para a universidade, ou os donos de offshore vão duplamente ao paraíso. De outra forma, mas vão. Na mesma operação, os brasileiros ficam mais pobres. O combustível mais caro. Como ontem ficou. E os investidores muito mais ricos. Porque há uma política de vasos comunicantes sem escalas. Não é só ilegal e imoral. É uma das maiores indecências humanas do planeta. E nós vemos que a grande mídia procura ocultar isso, como a Rede Globo fez essa semana. A Globo que colhe o que plantou, que além de processos explosivos de funcionário, está cortando os salários e demitindo em massa. Essa semana até o indefectível Galvão Bueno, por exemplo, teve um salário reduzido em 80%. A TV Globo, que nasceu em abril de 65, e 2 meses depois, Carlos Lacerda denunciaria relações da emissora com o grupo Time Life, em acordos firmados com a empresa norte-americana, que feria o artigo 160 da Constituição brasileira, que proibia a participação de capital estrangeiro na gestão ou propriedade de empresas de comunicação. Já nasceu contra a lei, já nasceu criminosamente. E desde então a Globo se tornou um Estado dentro do Estado brasileiro, que elegia e derrubava quem queria, que determinava ou vetava políticas públicas com seu poderoso e hegemônico Jornal Nacional. E o mandonismo da Globo, porém, acabaria por se voltar contra ela mesma. Após décadas perseguindo o senhor Lula e o PT, tanto fez que acabou conseguindo prender o ex-presidente, chegando a dedicar um jornal inteiro, um jornal nacional inteirinho, um dia todo a acusá-lo de corrupção. E eis que a prisão de Lula, em vez de ajudar a candidatura de quem a Globo queria, que era Alckmin, acabou elegendo alguém cujo ódio pela emissora já ficara claro em entrevistas que deu durante a eleição presidencial, inclusive na bancada do Jornal Nacional. E Bolsonaro, no cargo, tratou de retaliar a Globo, tirando o recurso dela e dando às concorrentes via publicidade oficial. Agora a Globo encontra-se numa situação extremamente complicada. Está demitindo sem parar, inclusive quadros históricos da emissora. Demitiu, antes de morrer, Tarcísio Meira, Glória Menezes. E como eu disse, essa semana Galvão Bueno teve a redução de salário de 80%. Mas não foi demitido. Nem pediu para ir embora. E enquanto isso, os processos se acumulam. Só mais 8 ex-câmaras da emissora abriram o processo essa semana por más condições de trabalho e assédio moral do chefão Boninho. E pelo menos 8 ex-câmaras do Big Brother entraram com uma ação trabalhista contra a Globo por assédio moral do mesmo Boninho. E um deles publicou um vídeo com acusação sobre tratamentos humilhantes e grosseiros, desrespeitosos. E a única esperança da Globo para não quebrar, ou ter a concessão cassada por Bolsonaro,
como esse já ameaçou, tem nome e sobrenome, mas não é Lula, não é PT. Agora, o vazamento da Pandora Papers não foram manchete nos jornalões, nem nos destaques da TV Globo. Porque a presença dos barões da mídia nessas operações talvez ajude a explicar a timidez no tratado do assunto tão grave. Da família Marinho aos donos da Jovem Pan, empresários de mídia que estão ligados ao offshore. Essa semana o site Poder 360, meu caro Edson Batista, dá o retrato fiel disso. E segundo o site, pelo menos 8 empresários da mídia no Brasil ou seus parentes têm relação com 8 empresas offshore em paraísos fiscais. E a lista tem pessoas da família Marinho, da Rede Globo, da Jovem Pan, da Editora 3, além dos filhos gêmeos do apresentador Carlos Massa, que leva o delicado nome de Ratinho. E nos papéis obtidos pelo consórcio internacional de jornalistas investigativos, está lá, o Império da Globo volta a figurar na sinistra lista de offshores através da neta de Roberto Marinho. Paula Marinho surge como proprietária de 2 empresas nas Ilhas Virgens Britânicas, Limousina Investment Limitada e Revelo Road Limitada. E de acordo com a reportagem do site, a constituição das offshores teve como objetivo comprar aeronaves nos Estados Unidos. E na sua ficha de abertura, a Limousina disse que comprará um helicóptero da Grande Augusta. Já a empresa Ravelo informa que também teria como objetivo a compra de uma aeronave. Essa moça está comprando aeronave para quem? Vários, diversos, e não cito o modelo, mas menciona o valor. 5 milhões de dólares. Já os irmãos Antônio Augusto Amaral, de Carvalho Filho, o Tutinha, e Marcelo Leopoldo Silva de Carvalho, são donos fascistórios da Rádio Jovem Pan, que é apelidada de Ku Klux Pan, surgem no Pandora Papers, que está lá seu Guedes e o presidente do Banco Central, com a offshore Middleton Investments. Ambos são diretores da empresa aberta nas Ilhas Virgens Britânicas em março de 2005. Foram procurados pelo site, inclusive, mas não disseram nada. Não disseram nada nem a Jovem Pan e não disseram se a empresa é ou não declarada na Receita Federal. E outro clã midiático citado é o proprietário da Editora 3, que publica as revistas Isto É e a revista Planeta. Os irmãos Carlos e Paulo, filhos do fundador da empresa, o argentino Domingos Cecílio Alzugaray, e a matriarca da família, Kátia, mantêm um offshore Riddle Corporation registrada nas Ilhas Virgens Britânicas. Tem um capital, sabe de quanto? De 4 milhões de dólares, 20 milhões de reais. A empresa não foi declarada à Receita Federal. Já a família de Ratinho tem lá, que é hoje apresentador do SBT, o Gabriel Martins Massa e Rafael Martins Massa, os filhos gêmeos, são sócios de 2 offshores, nas Ilhas Virgens Britânicas. Eles são irmãos, inclusive, do governador Ratinho Júnior, lá do Paraná. E essas empresas têm ganhos de 250 milhões anuais. Tudo isso da mesma forma que seu Guedes fez e que o presidente do Banco Central fez, e até pior, sem registro. Tudo isso gozando de compactuar com esse governo, ou, portanto, de receber, contra a lei, informações privilegiadas. Pois esse é o país. Esse é o capitalismo. Esse não é utópico. Esse é o retrato dele. Por isso que hoje caminhar é um perigo e respirar é uma façanha. Porque quem não é prisioneiro da necessidade nesse país é prisioneiro do ódio e é prisioneiro do medo. Porque uns não dormem por causa da ânsia de ter o que não tem.
Outros não dormem por causa do pânico de perder o que tem. E alguns têm o privilégio de quebrar essa cadeia e ter fora daqui, para não perder. Porque, como eu disse, o mundo avesso nos adestra para ver o próximo como uma ameaça e não como uma promessa. Nos reduz à solidão, mesmo que a gente esteja na multidão, e nos consola com drogas químicas, cibernéticas, amigos cibernéticos. Porque estamos condenados a morrer agora nesse país também de fome. Mas também a morrer de medo, a morrer de tédio. Isso se uma bala perdida não vier a abreviar a existência de um de nós. E a gente não está perguntando o que será essa a liberdade de escolher entre ameaçadores e infortúnios, essa é a única liberdade possível. Porque o mundo ao avesso nos ensina a padecer da realidade, ao invés de nesse país querer transformá-la ou permitir que ela seja transformada. Nos ensina a esquecer o passado ao invés de escutá-lo e aceitar o futuro ao invés de imaginá-lo. E assim pratica o crime. E assim o recomenda. E boa parte, pelo menos 30% da população brasileira aplaude. Porque em sua escala, na sua escola, a escola do crime, são obrigatórias aulas de nos mostrar impotência, de nos provocar amnésia e resignação. Resignação é uma palavra mágica agora. Mas está visto que não há desgraça sem graça, nem cara que não tenha sua coroa. Nem desalento que não busque seu alento. Nem tampouco a escola que não encontre sua contra-escola e a gente espera encontrar a nossa ali na esquina da próxima eleição. Tomara que encontremos. Enquanto o capitalismo nos mostra seu retrato e a gente esconde a nossa luz. Bom dia.